Ao meditar a respeito da história do jovem rico, notamos que algo foi pedido especificamente para ele. Abraão estava pronto a entregar o que lhe foi pedido, mas o jovem rico não. Com base na história do jovem rico, vamos conversar a respeito do chamado do Senhor, para que estejamos dispostos e disponíveis para abrir mão de qualquer coisa, para fazer a vontade do Senhor. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. E perguntou-lhe um dos principais: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou o homem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E Jesus, vendo-o assim, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, os que ouviram isso, disseram: Quem pode, então, ser salvo? Respondeu-lhes: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse-lhe Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais, e, no mundo vindouro, a vida eterna. No texto lido do Evangelho de Lucas no início, nós vemos uma lista, digamos assim, nós vemos a orientação a respeito de atitudes humanas no tocante à questão da salvação. O texto está preocupado com isso. Mas nós podemos sim ficar num ponto específico levantado pelo texto, a questão das riquezas e a salvação. O texto realmente deixa claro que uma pessoa com muitas riquezas pode ter alguns problemas para vivenciar de fato a salvação, exatamente por conta das riquezas. Ou melhor, por conta da incapacidade de abrir mão do dinheiro para realizar de fato a vontade do Senhor. O problema, eu acredito, não seria o ter dinheiro em si, mas o dinheiro tornar mais difícil para a pessoa abrir mão dele próprio, ter medo que venha a ter dificuldades, passar a confiar mais no dinheiro do que na ação do Senhor, e aí então a pessoa não consegue abrir mão do dinheiro para realizar a vontade do Senhor. Então, eu vejo dessa forma, eu vejo que o texto fala sobre isso. Nós podemos sim parar para pensar a respeito dessas coisas, podemos até pensar numa pessoa que tenha dinheiro e que seja de fato uma pessoa que realiza algumas coisas boas, algumas coisas certas, como a pessoa do texto que nós lemos no início, mas o fato de ter dinheiro pode sim atrapalhar a pessoa a abrir mão para realizar a vontade do Senhor. No que é geral, talvez ela até possa conseguir ter boas atitudes, se comportar bem, mas o Senhor não trata apenas nessa questão do geral, no que é para todo mundo. Ele também tem alguns chamados específicos para cada pessoa. Uma coisa que ele pode pedir para mim e não pedir para você, ou pediu para você e não pediu para mim. E aí é necessário que nós estejamos também prontos a realizar a vontade do Senhor dessa forma, seguindo exatamente isso, não apenas se preocupar com o que é geral e que todo mundo deve fazer, mas com aquilo que o Senhor nos chama especificamente para fazer. E aí é necessário termos sintonia fina com o Espírito Santo para que possamos entender de fato qual é a vontade específica do Senhor para nós, porque no geral talvez nós possamos conversar a respeito de coisas da Bíblia, falar em mensagens, falar em estudos, e aí nós teremos o conhecimento desse geral. Mas tem coisas específicas, tem coisas que o Senhor chama você especificamente para fazer e não me chamou especificamente para fazer. Nós precisamos também dar atenção a essas coisas, como foi também no caso do texto lido. O Senhor Jesus não disse para todo mundo: vende tudo que você tem, disse para esse, disse especificamente para esse nesse caso. Então não era uma orientação dada para todos o tempo todo, mas uma orientação que foi passada para ele, era o chamado específico dele. Agora, nós que somos diferentes também podemos ir além de apenas essa questão de pensar sobre a riqueza e a salvação.
A pessoa que dialoga com Jesus sobre conseguir a salvação, ouve do Senhor que deve fazer o geral, aquele geralzão para alcançar a salvação, como nós vemos lá no versículo 20. Ele deveria obedecer os mandamentos. Nós vemos uma resposta direta desse interlocutor que está conversando ali com Jesus. Ele estava fazendo tudo isso. Ele vivenciava os feriados judaicos, as festas, os sacrifícios, o testemunho de cuidar dos seus pais e de honrar os seus pais. Não dizia falso testemunho, não praticava adultério, não cobiçava as coisas dos outros. Seria um irmão nosso dentro da igreja. Estaria todos os domingos, sempre nos cultos, sempre nas escolas dominicais. Dando um tempinho, poderia aparecer até nas reuniões de oração durante a semana. E até indo além um pouco desse tempinho que estava sobrando, dependendo do tema, poderia aparecer nos estudos bíblicos, enfim, participaria de todas as atividades da igreja, se não o tempo em todas elas, participando todos os dias ou todas as vezes, estaria bem frequentemente nas comunidades, nos passeios, nas festas, nas atividades culticas, estaria sempre ali. Além disso, seria uma boa pessoa. Se ele praticava o que a lei mandava, observava os mandamentos, ele seria uma boa pessoa. Iria até parecer um bom crente. Não diria mentiras, daria bom testemunho diante das coisas que podem ser vistas diante das pessoas, nas suas atitudes. Não teria casos extraconjugais ou relacionamentos sexuais ilícitos. Não roubaria. Não faria um monte de coisa que a lei diz. Aparentemente, seria uma grande pessoa no que diz respeito a fazer a vontade do Pai. Com desprendimento, quem sabe, olha só, já estou aqui pensando em outros exemplos. Com desprendimento para levantar cedo, quem sabe num dia de limpeza, de pintura ou reforma na igreja, ou ainda para ajudar a levar um grupo de pessoas para uma atividade específica. Seria uma pessoa totalmente atuante e aparentemente com um bom testemunho. Aparentemente com tudo em ordem. Para muitos, essa aparência já é suficiente para definir um bom testemunho. E se falta alguma coisa nessa aparência, pode-se até questionar a seriedade da busca cristã de uma pessoa. Parece que seguir as normas e as regrinhas, algo que aparece aos olhos, aquilo que nós podemos constatar, faz com que as pessoas se rendam ao entendimento que é suficiente quando faz. E se falta alguma coisa, está faltando compromisso, está faltando responsabilidade. Parece que nós estamos de novo no tempo da lei, com suas regrinhas, que eram sim importantes e sérias, mas que, mesmo no tempo da lei, eram ações sem valor se não houvesse um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. Já desde o tempo da lei, a mera realização das obras, mesmo que seguindo as orientações da lei, ainda era pouco. Como que então isso pode parecer resolver tudo no tempo da graça que nós estamos vivendo? Eu gostaria que você passasse um tempo meditando a respeito disso, e permitindo o Senhor, nós retomamos o tempo. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.